Estamos aqui com mais um episódio e eu tenho certeza que esse episódio vai aumentar a sua fé. Hoje nós estamos aqui com uma mulher maravilhosa, uma mulher que venceu, que rompeu realmente os limites da vida dela. E eu quero que ela conte um pouquinho da história dela para você, porque eu tenho certeza que essa história vai mudar a sua vida. Então fique até o final, compartilhe, inscreva no canal e vamos junto transformar a vida através da nossa fé. É isso mesmo, transformar outras vidas através de nossa fé. Mostrar que Jesus fez e continua fazendo. Ele é o mesmo, de ontem, de hoje e todo sempre. Né? E eu vou deixar você se apresentar aí para o público, falar seu nome. Olá, primeiramente obrigada, tá, Lu, pelo convite. Para mim sempre é uma honra e um privilégio, né, estar falando daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus continua fazendo. Então, meu nome é Madalena, eu tenho 52 anos, eu moro em Mantena desde os 4 anos de idade, sou casada há 18 anos com o Paulo Sérgio, Paulinho Pintor, que é assim que todo mundo conhece. Sou filha do José do Beira Rio, que já nos deixou, da Dona Luzia, que também não está mais aqui. Tenho 8 irmãos e hoje eu sou membro da Igreja Batista Memorial. E há 2 anos, né, que a minha vida deu assim uma virada de chave, vamos dizer assim, que eu comecei a viver coisas extraordinárias. Talvez falando isso as pessoas podem até estranhar, né? Mas realmente assim, eu acredito que hoje o que nós vamos conversar aqui vai fortalecer a fé de muitas pessoas. E esse é o meu objetivo. Então, gente, fica ligado. A Madalena é realmente uma vencedora, tem tempo que eu conheço ela. Pude acompanhar um pouco da trajetória dela. Sei que nada foi fácil, mas eu falo que todo deserto é para nós crescermos e estar mais perto de Deus. Muitas pessoas veem o deserto como, é coisas do diabo, é não sei o que, não. Eu vejo o deserto como Deus está cuidando de nós. Deus está levando nós para algo melhor. E para nós ir para algo melhor, nós precisamos ser lapidados. E lapidar dói, né, gente? Então, às vezes, nós temos que descer para depois subir, né? Assim, isso tem acontecido na vida da Madalena. Vou deixar ela contar um pouco da história dela para vocês, mas não saia daí. Já compartilhe e inscreva no canal, tá bom? Pode falar, Madalena. Então, como você disse, o deserto, né? O deserto ele não é um local de moradia, ele é um local de passagem. E o deserto na nossa vida ele vai acontecer em alguns momentos. E como você disse aí, é um momento que Deus nos vai nos lapidando. Na realidade, Deus vai nos maturando, vai nos trazendo crescimento, amadurecimento. E, como eu disse, o deserto não é um local para você ficar, Só permanecer, passar, né? mas para passar. E como Jesus mesmo diz na sua palavra em João 15, ele é a videira e nós somos os ramos, né? E todo ramo que produz fruto, fala que ele é podado, né? Podado para quê? Para produzir mais frutos, mais fruto. Então, assim, o que eu vejo que Deus fez e tem feito na minha vida, eu entendo isso como um propósito de Deus para me amadurecer, para me fazer crescer e também para testemunhar, né, daquilo que ele tem feito, testemunhar da glória dele, testemunhar o nome dele, do poder dele na minha vida. Então, assim, em 2024, nós recebemos um exame, o resultado de um exame, né, que não nos deixou muito felizes, pelo contrário, foi como se o chão tivesse sido tirado dos nossos pés e nós recebemos esse diagnóstico positivo para um carcinoma, né, na minha mama esquerda. E então, desde agosto de 2024 que nós começamos a passar por esse deserto, né? Que a tempestade chegou lá na nossa casa, que o dia mau, propriamente dito, chegou, né, na nossa casa. E nós temos enfrentado desde então algumas adversidades, mas em todas as aflições, como a Bíblia mesmo diz, né, o salmista diz que o justo passa por aflição, mas que o Senhor o livra de todas. Então, nesse período do dia de agosto, né, para cá, de 2024, nós recebemos esse diagnóstico e aí fomos, então, para atendimentos médicos, para exames, para começar todo um processo de tratamento. E agora me conta como que foi esse tratamento,
qual o processo, como foi na sua casa, com a sua família. Eu falo que tem deserto que é para nós amadurecermos, estar mais perto de Deus. E depois contar nosso testemunho que Deus fez. Mas tem deserto que é para transformar outra pessoa. Sim. Às vezes na nossa casa, às vezes na nossa sociedade onde vivemos, ou mesmo na igreja, mas todo deserto ele tem um propósito. Eu creio assim. Sim, é importante a gente também assim ressaltar, porque as pessoas têm essa ideia, né? Essa imaginação, esse pensamento de que as pessoas boas não vão passar por coisas ruins, né? De que os servos de Deus não passam por aflições e por sofrimentos. E isso é um pensamento errado, porque a própria palavra de Deus nos ensina isso e nos mostra isso, né? Que o servo de Deus, ele passa por momentos de sofrimento, de aflição, sim, né? Jesus mesmo disse que nós teríamos aflições, né? Que ele venceu o mundo. Então, assim, e Paulo nos fala muito claramente sobre essa questão, né, de sofrimento, de aflição. E quando chegou essa notícia na nossa casa, a gente, na realidade, assim, Deus já tinha comunicado comigo no meu espírito que alguma coisa não estava muito bem no meu corpo, né? E assim, eu testemunho isso para a glória do Senhor, porque Deus trouxe ao meu coração um texto do livro da carta de Romanos, né, de Paulo aos Romanos, há uns 3, 4 meses antes de receber o diagnóstico. E aquele texto, Romanos 8:18, que diz assim, que estou absolutamente convencido, ou estou certo, que as aflições do tempo presente, algumas versões falam que o sofrimento do tempo presente, não podem se comparar, né, à glória que há de ser revelada em nós. E aí, quando veio esse versículo na minha mente, no meu coração, eu já fiquei assim, pensando e já conversando com o Senhor a respeito do que poderia ser isso. Porque eu falei assim, alguma coisa vem por aí e não é uma coisa boa. Então, nós recebemos esse diagnóstico, eu acredito que era Deus preparando, né? A Bíblia fala que Deus não faz coisas sem comunicar com os seus filhos, com os seus servos. Então, eu creio muito nisso. A gente tem que estar atento aos sinais que Deus nos envia. E aí, o tratamento foi assim, a cirurgia, né, para retirada do nódulo. E depois mais um exame na peça que foi retirada, para que pudesse saber realmente a classificação, a tipificação, para ver qual o tratamento a seguir. E então, em outubro, nós fomos ali para marcar. Em novembro, eu fiz a cirurgia, foi feita a retirada. E quando chegou o resultado, não era algo que nós estávamos assim esperando também, porque a gente achava que ia fazer a cirurgia, ia ter algum tratamento depois, mas não o que teria que fazer, né? O que foi feito. E aí nós fizemos a cirurgia ali em Governador Valadares, e quando veio o resultado, o médico disse que seria viável que fosse feita a quimioterapia de uma forma preventiva, adjuvante. E aí nós iniciamos esse processo que é tão doloroso, né? Quando as mulheres falavam e ouviam algum testemunho, né, de alguém falando assim, o tratamento por câncer de mama, ele é muito doloroso. E aí eu não imaginava esse doloroso como seria. A gente pensa várias coisas, várias formas, mas esse doloroso é porque ele é doloroso na alma, no corpo e no espírito também, né? Porque você passa a conviver com pessoas com situações parecidas, mas com processos diferentes, né? Com histórias diferentes, cada história é única. E aí começamos em dezembro as sessões de quimioterapia, e veio toda aquela parte mais forte primeiro, que veio a queda do cabelo, né? Que é o que assusta todas as mulheres, e realmente é assustador, né? Assim, é algo que rouba mais uma vez, né, o chão, porque o cabelo da mulher tem muito a ver com a identidade, né, Lu? A identidade dela. E mexe com a estética. O que mexe com a estética hoje da mulher gera, assim, muito receio, gera muito medo, né? Mas, assim, eu vejo hoje, e até mesmo na época, isso para mim não foi a pior parte. Eu acho que isso é até bom para poder encorajar e fortalecer outras mulheres que talvez estão enfrentando e que vão enfrentar talvez esse tratamento. A parte do cabelo, para mim, não foi a pior parte. E eu falo assim, para me contar tudo e explicar e contar e testemunhar, eu falo que eu preciso de uns 10 cultos ou mais.
E eu estava que antes da gente começar, né, a falar sobre isso, veio até um tema na minha mente, assim, uma vida inteira. Eu acho que eu preciso de uma vida inteira para poder contar, né, e testemunhar de tudo que Deus fez e que Ele faz. E nós fomos para a quimioterapia, foram 16 sessões. Começou em dezembro, finalizamos em junho de 2025. Depois ficamos 30 dias no período assim de descanso para o corpo, né? E aí retomamos para fazer a radioterapia. Foram 18 sessões, que são todos os dias, mas são breves, né? São 5 minutos cada sessão. E foram mais 30 dias ali em Valadares para fazer esse tratamento. E assim, em todo esse tempo, praticamente 12 meses de preparação, né? De tratamento intensivo. Eu falo intensivo porque é muito intensivo mesmo. Começou de 21 e 21 dias, depois toda semana, semanal. E você ia a Valadares toda semana e Não é tão voltar. perto, Não é né? tão perto, é muito cansativo, mas em todo esse tempo, a única certeza que eu tinha, a mão do Senhor sobre a minha vida. O cuidado de Deus, como eu pude ver assim, o cuidado de Deus e na minha vida, na minha casa, com os meus familiares, com as pessoas que estavam ao meu redor, assim, como que Deus enviou as pessoas certas, né? Colocou as pessoas certas no meu caminho, pessoas que já caminhavam comigo, outras que começaram a caminhar e que começaram a conhecer esse mundo, né, de perto, que não é talvez não é um mundo tão agradável de você entrar nele, de você participar dele, esse mundo do tratamento, esse universo de tratamento contra o câncer. E assim, eu tive o apoio total da minha família, do meu marido, dos meus amigos, da minha igreja. Foi um tempo assim que hoje eu falo que o ano de 2025 para mim foi um dos anos mais extraordinários da minha vida. As pessoas podem até pensar assim, a Madalena é meio louca, né? De falar que o ano que ela passou em tratamento intensivo foi o ano mais extraordinário, mas foi um dos anos mais extraordinários, porque foi naquele momento que eu vi Deus fortalecendo a minha fé e eu vivendo tudo aquilo que eu preguei durante toda a minha vida. Eu ministro a palavra do Senhor há mais de 20 anos e a gente sempre ministra sobre fé, sobre confiança, sobre dependência. Mas quando chega o tempo e o momento de você viver isso na prática, é um desafio, é desafiador. Não é fácil, mas é possível. Então eu percebi naquele momento como assim Esther ficou 12 meses se preparando para assumir uma posição, para entrar na presença de um rei, para ser coroada rainha, para assumir, né, uma posição e um lugar, né? Ela passou por 12 meses de tratamento. Tinha ali todos os óleos, as especiarias e todos aqueles preparativos para que ela pudesse estar preparada quando ela chega naquele momento e depois tem aquela, né, situação que o tio dela fala para ela, foi para um tempo como este que você foi levantada. Então eu creio que aqueles 12 meses que eu passei de tratamento intensivo, eu passei em nome de Jesus, não vou retornar. Foi um tempo de preparação para um tempo como este, né? Para um tempo que talvez está para vir também, para encorajar, para desafiar mulheres e para fortalecer. Porque a palavra de Deus diz que nós somos em todo, né? Podemos ser atribulados, abatidos, mas nós não vamos desanimar. Nós podemos estar perplexos, mas não seremos abalados e nem derrotados. Mas qual a parte que foi mais doída para você? Então, como eu disse no início do tratamento, assim, não era proposto a quimioterapia. Então a gente foi na mente que eu ia só fazer a cirurgia e iria passar pela radioterapia, que é o que o médico também tinha comentado, né? Mas quando eu cheguei na sala do médico e entreguei o resultado, eu não tinha aberto ainda, né? O resultado da biópsia da peça que tinha tirado, e aí quando ele abriu, quando eu olhei para ele, a expressão que ele teve no rosto dele, me veio um sentimento assim de bastante tristeza e apreensão. E aquele dia foi um dia que eu chorei muito, que eu saí dali, quando ele disse que eu teria que passar por esse processo da quimioterapia. Porque é algo assim que é muito invasivo, né, e agressivo com o seu corpo.
E você não sabe quais vão ser as reações, quais os efeitos. Por mais que você ouça das pessoas, por mais que você tenha ouvido contar histórias, que você já tenha pessoas que já, amigos e amigas como eu tive, que já tinham passado por isso, mas nunca é igual, né? Cada corpo reage de um jeito. Aquele dia, quando ele disse, quando ele decretou, né? Quando deu o decreto de que eu teria que fazer, foi um dia muito ruim para mim. Eu vim assim muito abalada, muito triste, o meu emocional assim foi lá no meu pé, assim, foi no chão mesmo. E eu chorei muito, eu saí chorando, coisas que eu não tinha feito nas outras consultas. E ele também me fez essa pergunta, qual foi o dia pior? Porque eu disse para ele que o cabelo não foi a pior parte, né, de ter ficado sem o cabelo. E aí ele ficou assim olhando, porque realmente para todas as mulheres é. E ele me perguntou, eu falei, o dia que o senhor falou comigo que eu teria que passar pela quimioterapia. Foi assim um choque muito forte, porque na minha cabeça eu não tinha preparado para isso, Psicológico. né? O psicológico não estava preparado para aquilo. E aí, assim, foi muito difícil. Para mim, acho que aquele foi o pior momento. E como que foi assim a reação da sua família? A reação assim quando você ia na rua, o que que você sentia que as pessoas te olhavam? O que que você sentia assim com a reação do povo em geral? Assim, para minha família, eu sei que eles não demonstraram o quanto eles sofreram na minha frente. Eu sei que eles, assim, ficaram muito frustrados, muito tristes, desde quando, na realidade, eu preparei eles, porque dia 31 de julho é meu aniversário. E eu fui consultar com um mastologista no dia 31 de julho, onde ele disse que eu teria que fazer essa punção, essa biópsia. Eu já sabia ali que alguma coisa viria para nos abalar. Porque, como eu disse para você no início, Deus já tinha comunicado através daquele versículo, né? Dos sofrimentos do tempo presente. E eu sonhei com o Salmo 116. E aí, no dia do meu aniversário, dia 31, eu reuni meus irmãos que estavam aqui em Mantena e eu li esse salmo para eles e falei assim, olha, eu vou ter que fazer um exame e possivelmente, talvez esse exame não vai vir um resultado muito bom. Então, eles já ficaram preparados. E meu marido também. E ficaram naquela ansiedade, temerosos, né? Mas quando eu comecei a passar pelo processo de tratamento, quando eles viram a minha reação, eles viram como que eu me posicionei, como que eu e meu esposo nos colocamos diante do Senhor naquele momento, eles começaram também a ver por outro ângulo, né? Tiveram uma outra visão. Como que isso impactou eles? E quando num sábado à tarde, que eu lavei o cabelo, ele começou a cair, meu esposo foi lá e trouxe o pastor, um amigo, um irmão nosso lá da igreja, o pastor Robson, que é cabeleireiro, e ele foi na minha casa, ele começou a cortar meu cabelo. E aí, meu marido, acho que chorou mais do que eu, vendo aquilo tudo, e aí ele cortou bem baixinho, e meu irmão depois veio e viu, a minha irmã também. Eu vi que eles assim, mas eu fiquei assim tão me sentindo tão livre, tão leve, foi tão leve para mim, foi tão libertador, porque eu pensei assim, acho que não tem mais nada que possa vir de pior do que essa situação. Acho que aquilo estava assim, sabe, segurando, vai cair, não vai cair, porque tinha passado 14 dias e não tinha caído ainda, e você fica naquela expectativa. Mas eles assim, hoje eu vejo que eles lidaram de uma forma até positiva. Até mesmo assim foram bem fortes, pelo menos diante de mim. E aí depois eu passei a máquina mesmo, 2, meu marido também passou. E o interessante é que o meu irmão, Paulão, ele fazia a tintura no cabelo dele de 15 em 15 dias. O cabelo dele era o tesouro dele. Ele não ficava sem pintar o cabelo. E desde quando eu comecei o tratamento, ele não mais passou a coloração no cabelo. Hoje o cabelo dele é assim grisalho como o meu. Oh, que lindo! E quando eu vi aquela atitude dele, né, aquela expressão que ele teve, aquela atitude que ele teve, eu percebi, ele não falou com palavras, mas no gesto dele eu entendi que ele disse: eu estou com você, eu te amo e Que nós estamos lindo! aqui. Assim, isso me emociona muito, Ai, que porque lindo! você vê uma pessoa abrir mão de algo que era muito importante para ele, né? E Que hoje ele lindo! está lá com o cabelo grisalho, ele está muito mais charmoso, Nossa, que muito mais lindo! bonito.
E assim, meu marido ter passado também a máquina, nós fomos no salão junto para passar a máquina Nossa, na que cabeça. bonitinho. E ele passou a máquina também na cabeça e eu passei. E assim, e eu não, e ele falou comigo assim, meu amor, não se preocupe. Eu não me envergonho de você estar sem o cabelo. Bonitinho. Se você quiser usar peruca, eu tinha ganhado uma peruca. Tá lá guardada na gaveta até hoje, não usei, gente. E eu tinha ganhado a peruca, eu ganhei lenços, turbantes. Ele falou comigo assim: se você quiser usar, você pode usar. Se você não quiser usar, para mim não tem problema. E aí, assim, aquilo me deu também, assim, uma liberdade muito grande. E, como eu disse, eu senti muita leveza de Deus naquele momento. Sabe, assim, eu rompi um limite, um desafio que estava diante de mim. Eu consegui romper aquela barreira, que não é fácil, gente, para a mulher romper a barreira de ficar careca. Não. Não é. E aí eu conseguia sair na rua, sabe? Eu sei que as pessoas olhavam de forma, às vezes, um pouco Aí você com não usava dó. nem um lenço? Não, algumas vezes eu usava o lenço, algumas vezes eu usava o turbante por causa do sol, né? Porque a sua pele fica muito sensível. Até hoje é muito sensível a pele, né? Se às vezes eu coçar com um pouco de força, a pele ela fica vermelha, porque a quimioterapia faz isso, as medicações fazem isso com a pele, fica muito sensível. Então o couro cabeludo, por estar totalmente exposto, aí às vezes eu ia de sombrinha, o chapéu, o lenço, o turbante. E eu falo assim, Deus é tão bom que o ano passado foi o ano da volta do uso dos lenços. Então tava A na moda, tendência, né? a Tava na tendência era moda. os lenços, era o cabelo curto, né? Então, assim, eu saía na rua tranquila, sabe? E as Independente do. pessoas? Então, olhavam para mim assim, algumas com sentimento de pena, de dó, né? De compaixão, de misericórdia. Me abraçavam, paravam para conversar. Outras eu sentia que tinham aquela, não era rejeição, mas tinham um certo receio de chegar perto de você, de parar. Algumas pessoas até hoje não conseguiram chegar perto de mim e falar alguma coisa. Mas assim, eu entendo, né? Porque às vezes faltam palavras realmente para as pessoas nesses momentos. E eu via que a reação, eu acredito que a reação das pessoas foi mais positiva, tanto que hoje muitas pessoas chegam para mim e falam assim: nossa, você inspirou tantas mulheres, você foi exemplo, parabéns, obrigada, porque você não teve vergonha de assumir. Teve um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: aqui, você nos demonstrou assim muita força, parabéns por você assumir esse momento. Porque muitas colocam a peruca não porque não querem, né, assumir ou porque não tem coragem, mas talvez porque eu falo que cada um é uma história, cada corpo sempre sente de um jeito, e o emocional de cada um também, cada mulher é única, né? E aí, assim, eu vejo hoje que é um exemplo para muitas. Você pode sair sem o seu cabelo na rua, sim, você pode ficar sem ele, porque ele vai voltar a crescer. É a frase que a gente não gosta de ouvir, vai voltar a crescer. Mas ele volta a crescer, e eu vejo hoje, assim, eu não imaginava que Deus ia me dar um cabelo tão bonito assim. Eu não imaginava que eu teria um cabelo tão bonito desse jeito, tão macio, sabe? Tão bom. E eu fico assim maravilhada com aquilo que Deus Não, fez. eu já te falei que hoje você tá mais bonita que antes. Não é só você, muitas Hoje a pessoas. Madalena tá parecendo essas mulheres que ficam como que eu falo? Coloca silicone aqui, coloca aqui, toda siliconada, toda moderna. É estilosa. Eles isso chegam para mim e aí, falam toda assim: você tá tão estilosa. estilosa. Aí eles falam assim: você já era estilosa, mas você tá mais estilosa agora, você tá Nossa, mais bonita. mesmo, tá mais Tem bonita. pessoas que acham que eu fiz alguma coisa. Até o médico perguntou se eu tinha feito alguma coisa. Eu falei assim: não. Pele tá mais bonita. É assim, Gente, então, olha assim, pra vocês verem, ela tá com 52 anos, olha o rosto dela. não fiz nenhum botox Nunca ainda. parece, gente, olha só. O rosto dessa mulher com 52 anos. Essa é a o graça ano de Deus. todo de tratamento. Eu falei com você que esse episódio ia renovar a sua fé, né? Então, tudo é possível para aquele que crê. Eu creio, e assim, eu quero que renove mesmo a fé das pessoas, renove a fé das mulheres, das famílias. Porque realmente as pessoas falam: você ficou muito estilosa, você ficou muito bonita, você parecendo aquelas intelectuais americanas, aquelas escritoras americanas, Tá você está com a aparência de rica. Isso é a graça de Deus. Só a graça de Deus que faz isso com a gente. Não é porque hoje eu vejo assim, igual você falou dos procedimentos estéticos, as mulheres hoje fazem muitos procedimentos estéticos, muitos preenchimentos, mas muitas vezes, olha, na realidade, na maioria das vezes,
o maior procedimento que a gente precisa passar é por um preenchimento espiritual, por um preenchimento emocional. É deixar Deus nos preencher por dentro, transformar o nosso interior para que isso se torne algo exterior. Não estou falando aqui que ninguém deve fazer um procedimento estético, né? Porque às vezes é até por questão de saúde, mas a gente vê hoje uma vaidade muito exacerbada, né? Muito assim, além da conta. E até onde isso vai parar? Até quando isso vai ser realmente satisfeito? Até quando vamos estar satisfeitas com aquilo que nós somos e com aquilo que nós temos? Então, isso entra muito a questão do contentamento. E eu vejo que quando nós passamos por essas situações, nós que somos servas do Senhor, precisamos entender a estar contentes e viver esse contentamento em toda e qualquer situação. Porque Paulo nos ensina isso na palavra. No livro de Filipenses, ele fala isso. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Aprendi. Então, isso quer dizer que isso é um processo, isso é um aprendizado. E com quem a gente aprende isso? Aprende com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ensina nesse processo, que vai nos lapidando, que vai forjando em nós o caráter de Cristo. E eu vejo muito que foi resposta de oração que eu fiz, porque no início de 2024, na passagem de ano de 2023 para 2024, eu fiz uma oração ao Senhor. E a única coisa que eu falei, a gente tem essa mania, vamos dizer assim, né? De sempre quando está passando de um ano por outro, a virada de ano, né, na igreja, a gente coloca diante do Senhor tantos projetos, tantos planos, tantos propósitos. É como se apresentasse diante do Senhor todo já um traçado, um propósito, né? Um caminho que vai ser seguido. E eu lembro que naquele ano, a única oração que eu fiz, eu falei, Senhor, eu quero ser uma imitadora de Cristo. Foi a oração que eu fiz. Então, também eu percebo que foi a resposta que Deus me deu à oração que eu fiz. Não se torna um imitador de Cristo sem passar por renúncias, por entregas, por aflições, porque Cristo, o caminho que Cristo seguiu foi um caminho de obediência. Mas no caminho da obediência, como está lá em Filipenses, tinha uma cruz. Jesus, ele ia passar pela cruz no caminho da obediência. E quando Paulo fala para nós sermos imitadores de Cristo como ele era, ele também passou por um caminho de cruz. Então a obediência nos leva a isso. E esse caráter vai sendo forjado nesse caminho de obediência, nesse caminho de fé, nesse caminho de propósito, de renúncia, de dependência, de entrega. Na verdade, eu vejo assim, Madalena, que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Sim. Que a nossa beleza tem que ser a beleza de Cristo. Sim. Mas isso não impede também, se você quer fazer algo, fazer. Sim, é o que está dentro de cada um, sabe? Só que Lu, é meu isso, eu acredito que isso não pode ser a sua alegria. Ah, não estou bem com isso, deixa eu fazer. Beleza, tudo bem. Agora, isso não pode ser a sua alegria. Porque quando a gente procura alegria em coisa, não só isso, mas em qualquer coisa, a gente não é feliz. Porque, na realidade, como eu disse, é você ter o contentamento com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Isso está muito ligado à identidade. Quando você descobre quem você é em Deus e o que Deus chamou para ser e não só para fazer. Porque hoje também há um protótipo há um estigma de mulher perfeita, de mulher que dá conta de tudo. E se você não se encaixa nesse padrão, aí você não serve. Você não está bem. Então, há um padrão que foi estipulado, talvez pela sociedade, talvez por um momento, né, que a sociedade passou e tem vivido, pelas redes sociais, porque nós somos influenciados o tempo todo pelas redes sociais, né? Houve assim, um boom de rede social e de influências em todos os lados, com belas narrativas, né, com muitas questões e querendo dar sugestões, opiniões. Então, assim, se você não sabe quem você é, se você não tem a sua personalidade, a sua identidade firmada em Cristo, qualquer coisa vai servir para você.
né? Se você vai querer se encher de muitas coisas, você vai querer preencher muitos vazios existenciais Que só que Jesus só enche. Jesus pode preencher. E aí vai ser uma busca desenfreada por perfeição, uma Que não busca vai encontrar, desenfreada né? por beleza, por estética, por aparência, que é uma casca. É o E que a não gente... vai encontrar, E não né? vai encontrar, porque a mulher que descobre quem ela é em Deus, para que Deus a chamou para ser e a criou para ser, né? Porque quando Deus cria a mulher no Éden, eu estava pensando sobre isso ontem. Quando Deus cria a mulher ali no Éden, ele fala: vou fazer uma adjuntora, uma pessoa idônea, uma auxiliadora. Ele deu as características. Ele colocou em nós as características. Ele nos fez como pessoa, como mulheres auxiliadoras, adjuntoras, aptas. Né? Quando fala idônea, significa apta. Ele nos fez aptas para cumprir uma missão. Então, ele já colocou em nós tudo aquilo que nós precisamos. Né? Ele colocou o fôlego de vida, esse fôlego de vida vem pelo Espírito que ele colocou em nós. Então, quando nós descobrimos isso, Lu, e quando nós descobrimos isso, você que está vendo, quando você descobre quem você é em Deus, a sua identidade em Deus, Você se torna uma pessoa você se torna uma feliz. pessoa feliz, você se torna uma pessoa bem-aventurada, você se torna uma pessoa completa e liberta. Porque Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa liberdade não é só uma liberdade de questões emocionais e espirituais, mas é também uma liberdade de tudo aquilo que pode te aprisionar aqui nesse mundo. Porque o nosso coração vai estar livre. O nosso coração não vai ter a raiz profunda nas coisas terrenas, mas o nosso coração vai ter raiz profunda no mundo espiritual. Porque nós somos seres espirituais vivendo em corpos naturais. Né? Então, assim, é descobrir a identidade, a mulher que Deus nos criou. Quando ele dá uma nova identidade, ele restaura a identidade da mulher samaritana, ele devolve ela para o seio da família, do seio da sociedade. Ela não tinha família. Ela já tinha passado por 5, 6 maridos. E ele restaura a identidade dela. E ela volta para a cidade como uma pessoa transformada. E ela é a primeira missionária. Quando Deus ressuscita o filho da viúva de Naim, ele dá para ela o filho. E ela retorna para casa com o filho vivo. Você vê que Deus vai recolocando, reposicionando as mulheres. Quando ele cura a filha da mulher cananeia, que ela chega para ele e fala: Senhor, a minha filha está em casa. O problema dela estava na casa. Estava o quê? Dentro, no ambiente dela. Ela fala: minha filha está endemoniada, terrivelmente. E Jesus libera uma palavra, e quando ela chega em casa, a filha dela está curada. Quando ele devolve a filha de Jairo para os pais, ele restaura o lar, né? Ele restaura a identidade de família, ele restaura aquilo que ele criou e que estava desajustado. Então, ao longo de toda a palavra de Deus, a gente vai ver o encontro de Jesus com as mulheres, ele vai reposicionando as mulheres dos lugares que elas saíram, dos lugares que elas talvez foram rejeitadas. Ele vai posicionando elas em cada lugar, para que elas possam, de fato, ser aquilo que ele criou elas para serem. Então, é descobrir a sua identidade em Cristo. Mas aí, Madalena, e as dores que veio nessa química aí? Então, Enjoo, você sentiu isso aí tudo? tem todos os efeitos colaterais de um tratamento. Aham. A quimioterapia, ela provoca, quando você está lá, né, na veia, né, intravenosa, quando você está tomando soro com aquela medicação, ali no momento você não sente nada, né, a não ser aquela, às vezes, um pouco de aflição e dor de querendo sair dali. Mas depois, possivelmente, você pode sentir, vem os enjoos, né, vem as crises de diarreia, as dores no corpo, fraqueza, tonteiras, tonturas. Isso são, assim, os efeitos da quimioterapia. Alguns sentem até coisas mais fortes. E eu falo que Deus usou o meu corpo tão frágil, tão pequeno, né? Tão magra que eu sou, assim. Minhas amigas ficaram muito temerosas de eu passar por isso, porque hoje elas falam para mim, assim, que elas ficavam com medo de eu passar muito mal, porque a quimioterapia vermelha, ela é forte, é ela que faz. O cabelo cai, não porque você está com um carcinoma, porque você está com o câncer. O cabelo não cai por isso, o cabelo cai pela medicação que você faz uso, porque ela é muito forte. As 4 primeiras foram vermelhas. E na primeira,
o cabelo já cai. Assim, é raro, mas acontece de não cair. Isso pode acontecer com alguma mulher. Isso aí depende do propósito de Deus para cada uma. E para a honra e glória do Senhor, eu não tive uma crise de enjoo, nem uma crise de diarreia. Eu não perdi a fome, pelo contrário. Sério? A minha fome era tremenda, como é até hoje. Sério? Sério, eu não tive esses efeitos colaterais, eu não tive esses efeitos fortes. Então eu falo que Deus usou o meu corpo para surpreender as pessoas e para me surpreender. E surpreendia também até os enfermeiros do NEL, né? Porque eu chegava bem disposta e saía bem disposta. É claro que eu tinha, assim, algumas fraquezas, né? A quimioterapia, quando termina as 4 brancas, as 4 vermelhas, e aí você começa a tomar as brancas, né? As brancas são mais brandas, os efeitos são menores. E o único que eu senti foi a dor no corpo. Dá uma dor no corpo, assim, muito forte nas juntas, nas articulações, mas eu tomava uma dipirona e passava. Como era semanal, você tem o seu melhor remédio, né, para te ajudar nisso o tempo todo, é a alimentação. Então, você tem que se alimentar muito bem, da forma que a nutricionista te orienta, para que você esteja forte e poder estar preparada para tomar a próxima, porque são semanais, né, as brancas, são 12. Então, são 12 semanas ininterruptas, a não ser que a sua imunidade abaixe muito, e aí você fica impedida de fazer naquele momento e espera até seu corpo melhorar. Esses são os efeitos, assim, são muitos efeitos que podem causar, mas são os efeitos mais comuns. E, para a honra e glória do Senhor, eu não tive esses efeitos no meu corpo de forma tão drástica. Foram bem brandos. E eu vejo nisso tudo o cuidado do Senhor também, que são os limites também do nosso corpo. Ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Então, ele sabe os nossos limites. E como Abacuque fala, né, ele me faz andar sobre as alturas, sobre os meus limites, né, como os pés da corça. Então, eu acredito que Deus me fez andar sobre os meus limites físicos, né, me tratando de uma forma tão maravilhosa e tão sobrenatural mesmo no meu corpo. Esses dias eu estava assistindo uma pregação e o moço falando que as pessoas que mais são curadas hoje são as pessoas que têm fé. Sim. Porque, na verdade, quando você tem um Deus, você tem fé, você tem certeza da sua salvação, você sabe para onde você vai. Então, a morte é vida. Então, você está ali, tipo, eu quero muito viver pela minha família, mas eu estou aqui fazendo a vontade de Deus. Se Deus quiser me curar, Ele vai curar. Se Ele não curar, Ele vai continuar sendo Deus. Sim. Porque em momento nenhum você vai chegar para Deus e questionar por quê ou para quê. Sim, então, eu no início, eu recebia muitas palavras, e uma coisa muito importante, Luca, a gente não pode deixar de falar, é ter uma rede de apoio, né? Essa rede de apoio é a sua família, são os profissionais, talvez um atendimento psicológico é necessário, eu passei por atendimento psicológico, psiquiátrico, ainda tenho acompanhamento, então, assim, essa rede nos apoia muito e nos ajuda muito a passar por este momento. E as pessoas, quando recebem um diagnóstico do câncer, elas recebem como uma sentença de morte. Ele tem cura. Quando você descobre no início, quando tem o tratamento adequado, quando você segue todas as orientações. Eu cria que Deus poderia me curar. Eu sempre, quando eu acordava de manhã, antes de passar pela cirurgia, eu orava todos os dias, e quando eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia era colocar a mão, para ver se tinha sumido. Porque eu cria que Deus poderia fazer desaparecer. E como eu dei essa palavra para uma amiga minha semana passada, que foi passar por uma cirurgia também. Eu cria que Deus poderia fazer desaparecer o nódulo. Eu cria que ao entrar naquela sala, naquele bloco cirúrgico, o médico poderia tocar em mim e ver que não tinha mais nódulo. E eu cria também que Deus poderia, no tratamento, me curar. E se Ele não fizesse a cura imediata, instantânea, porque quando você recebe um diagnóstico, você ora e você quer, assim, né, que seja uma cura instantânea. Mas os 10 leprosos, eles não foram curados instantâneos, né? Aquele rapaz, o cego, Jesus curou 3 de forma diferente. Os leprosos chegaram para Jesus, Jesus disse, vão e mostrem-se ao sacerdote. E a Bíblia diz que no caminho, eles olharam para si no caminho e foram curados.
Então, muitas pessoas, a cura vai vir instantânea. Eu creio que Deus pode fazer isso. Mas outras, Deus pode também ter um processo para você passar por ele, porque é necessário. E aí, assim, é nesse momento que a sua fé vai ser fortalecida. Eu imaginava a minha fé menorzinho do que um grão de mostarda, bem menor do que um grão de mostarda, mas ainda era uma fé. E ainda continua sendo uma fé. E ele fala que se for do tamanho de um grão de mostarda, os montes vão mudar de lugar por uma palavra que nós falarmos. E ele fala isso, é lógico que é em vários aspectos. E eu tinha fé que o Senhor poderia me curar, e eu ainda tenho que ele pode curar as pessoas. Mas eu também creio nos processos que Deus tem para nós, para nos fortalecer, porque ele sabe o amanhã, o que nós vamos enfrentar. Então ele nos prepara. Eu creio que Deus preparou todos os acontecimentos, todas as situações que eu vivi para chegar àquele momento e para eu ter, como eu disse, para eu me firmar na palavra e viver tudo aquilo que eu pregava durante toda a minha vida. A gente precisa entender isso, que se ele fizer, ele continua sendo Deus. Mas se ele não curar instantaneamente, ele continua sendo Deus também. E ele vai nos ensinar nesse caminho, vai nos ensinar nesse processo. É fortalecer, é o ramo que está na videira que é podado. Isso é necessário. A sua fé, antes de acontecer tudo isso, era uma e hoje é outra? O que você me fala sobre isso? Sim. Talvez, ao meu ver, possa ser que sim. Deus olhando, ele pode ver a minha fé da mesma forma que estava, porque ele nos conhece por completo. Mas eu acredito que a fé foi fortalecida. Então, hoje, assim, é lógico que vão vir situações difíceis pela frente, né? A gente vai enfrentar. O caminho ainda é longo, como Elias, né? Chegou no deserto e quis morrer, e tão cansado que ele estava, ele dormiu. O anjo chegou, tocou no ombro dele e falou assim: levanta e come, porque o seu caminho ainda é grande. Você ainda tem um percurso ainda para caminhar. Então, a fé, com certeza, ela foi fortalecida, mais fortalecida, ela cresceu. E hoje a gente tem experiência com Deus, de que você vê sobre questões espirituais e o sobrenatural de Deus assim tão de perto, e você é tão fortalecida que a sua fé ela não continua mais tão pequena. Ela precisa crescer e ela precisa estar fundamentada em Deus, na palavra. Não é um sentimento, porque a fé é um fundamento. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. E Jesus fala sobre os dois fundamentos quando ele fala da tempestade que veio sobre as duas casas. Era a mesma tempestade, era o mesmo vento, mas as casas eram diferentes. Uma estava sobre a rocha e aquela prevaleceu. E uma estava sobre a areia e foi totalmente abalada, arruinada. Então, minha fé estava sobre a rocha, continua sobre a rocha. E eu creio que ela cresceu sim, em nome de Jesus. E assim, eu espero que venha talvez tempestades, mas eu peço ao Senhor, não manda igual aquela, calma. Aí. Porque assim, ainda tem um caminho para ser percorrido, né? A gente continua em tratamento, não intensivo, mas eu continuo o tratamento. Eu tomo a medicação todos os dias, no mesmo horário, é um remédio oral, é uma quimioterapia oral, é uma hormonioterapia. É uma medicação para bloquear algumas coisas no organismo, de prevenção também. Por 5 anos, é o que o médico considerou necessário, por 5 anos ou talvez mais 2 anos após os 5, depende de como o corpo vai reagir. Então, você fica em processo de tratamento, de acompanhamento por 5 anos, e depois você recebe uma alta clínica, mas você continua em acompanhamento para sempre. Porque o seu tratamento ele vai ser assim por toda a vida, não um tratamento intensivo, mas acompanhamentos, exames, é um protocolo todo a ser seguido. Deixa eu te dar a notícia. Minha irmã deu câncer tem 20 anos. E o dela teve que tirar todo o peito dela. Tinha um nódulo, chegou lá e descobriu 9. E o dela era aquele câncer agressivo, que descobriu dia 20, dia 5 ela já estava operada. E ela hoje
Não tem nada. Minha irmã está com 66 anos, ela vai para Glória a São Paulo, Deus. roda aqui em São Paulo, vai lá para 25. Eu faço, minha filha, eu queria ter a força que você tem. Foi liberta do remédio, fez os 5 anos de tratamento. E assim, minha irmã não tem nada. Graças a Então, Deus. assim, Deus tem. E eu quero te dizer uma coisa: isso veio para mudar a vida dela. Porque hoje minha irmã não fala de um culto, minha irmã é tesoureira da igreja, a minha irmã ia para a igreja antes, já dormia nos cultos. Hoje, assim, realmente ela é outra pessoa. E teve uma igreja na casa dela. Eles vieram fazer uma campanha na casa dela de 7 dias lá. Ela falou assim: Nossa, tá tão bom, né? Aí o pastor falou assim: Vamos fazer igreja aqui? Começou a reunir na varanda dela com 5 pessoas. Ficaram ali por um tempo. Hoje eles construíram uma igreja de 3 andares. Eu não sei quantos membros tem, não, mas só sei que a igreja é lotada de gente. Começou na casa Glória a dela com Deus. 5 pessoas. Porque assim, a gente sabe que a nossa vida não é mais a mesma, né? Depois de um processo desse, em todos os aspectos. E não deve ser mesmo, porque a gente precisa primeiramente entender o propósito de Deus, né? Ou talvez você não vai entender, mas você vai obedecer, vai vivê-lo, porque eu acredito que nem todos os processos e os propósitos você vai entender. Depois eu queria até falar alguma coisa que eu anotei aqui, mas bem rápido. Mas a vida da gente é totalmente transformada. Eu sei que Deus trouxe uma palavra no início de que não seria para a morte, seria para a glória dele. E eu me firmei nessa palavra, eu me apeguei nessa palavra, e eu creio que minha vida foi transformada e vai continuar sendo transformada, e assim, para alcançar outras vidas também, né? Eu creio na minha cura completa, total. Eu creio em nome de Jesus, né? Os exames são feitos e estão todos bons, mas tem esse protocolo que é necessário seguir. Os médicos não podem, né, sair desse protocolo, e a gente também não, porque é necessário fazer. Mas eu creio na cura completa, de uma forma completa e total, para testemunho, porque eu entendo que isso é para testemunhar e para alcançar muitas vidas, né, para a salvação de muitas vidas, e para encorajar e para assim exortar muitas mulheres também, e trazer ao coração delas um alívio, uma palavra de refrigério, de conforto e até mesmo de confronto, né, para que elas possam entender e descobrirem realmente, né, o propósito de Deus para a vida delas. Porque eu entendo, Lu, e as pessoas, né, que estão nos assistindo, que o sofrimento ele vem para nós, que as adversidades vêm para nós, as aflições, não vem por acaso, vem todos com um propósito. Deus é intencional. Deus, ele é um Deus intencional. Ele é pai, né? Ele Pai é corrige, né? pai, então ele corrige, Ele é pai. né, ele sara, ele cura, ele corrige, ele ama, ele exorta e ele ensina. E o propósito do Senhor no sofrimento, eu vi por 3 pontos, né, por 3 óticas, 3 visões que o Senhor me deu, e também por pessoas que, né, compartilharam comigo. O sofrimento na nossa vida, foi o que Deus ministrou no meu coração, ele vem primeiramente para que a gente possa conhecer a Deus mais. Porque é nesses momentos que você vai se apegar mais Você ao Senhor. clama muito mais, Clama né? mais. Você vai estar mais perto de Deus, você vai se chegar. Porque, gente, fala sério, né? Quando a gente está com problema, quando a gente está passando por alguma dificuldade, aí a gente arruma tempo para orar, a gente arruma tempo para a É igreja, verdade. a gente arruma tempo para poder ler a Bíblia, a gente começa a se consagrar mais. Nesse processo você passa a conhecer a Deus. Porque vai te aproximar do Senhor essas dificuldades. Então, é conhecer a Deus, porque a Bíblia diz que Jó, no capítulo 1, Jó, ele era mais crente do que qualquer um de nós. Isso foi uma pessoa que falou para mim, eu não esqueci disso. Uma amiga muito querida. Jó, no capítulo 1, ele era mais crente do que qualquer um de nós. Jó, ele era íntegro, justo, fiel. Ele fazia sacrifícios pela sua família de madrugada. Ele se levantava pela madrugada e sacrificava, porque talvez os seus filhos pudessem ter pecado. Ele nem sabia que eles tinham pecado, mas poderiam ter pecado, e ele sacrificava para, né, expiar os pecados dos filhos, para ofertar ao Senhor, para consagrar sua família ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus fala a respeito dele sobre essa integridade. Só que no capítulo 42, Jó declara: Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
Ele conhecia a Deus, sim, no capítulo 1, mas no capítulo 42 ele conhecia muito mais. Então, um dos propósitos é nós conhecermos o Senhor de mais perto. Outra coisa é para nós obedecermos e cumprirmos o nosso chamado. Porque às vezes, em algum momento da vida, A gente distrai, né? a gente distrai. Há muitas distrações hoje. Há muitas distrações hoje para nós. Muitas distrações. E elas nos tiram do foco, nos tiram às vezes. A Bíblia, Paulo até mesmo fala, vocês estavam correndo tão bem, o que foi que os fez parar? Alguma coisa tinha feito os irmãos parar de correr e de caminhar. Então, em algum momento da nossa vida, talvez nós nos distraímos e nós precisamos entender para obedecermos e cumprirmos o chamado de Deus. E aí, lá no livro de Isaías, foi o exemplo que ele trouxe para mim. Isaías, no capítulo 6, a Bíblia diz que o rei morre. E ele era parente do rei. Então, assim, Isaías estava vivendo um momento de luto. Porque quando nós passamos por um tratamento desse, por um processo desse, é um luto. Isaías estava vivendo um momento de luto, a nação estava em luto, o reinado estava em luto, o trono estava vazio. E aí a gente sabe que naquela época, se o rei faltava, as pessoas ficavam completamente sem direção, né? Ficavam não tinham orientação. Então a gente vê que Isaías estava no momento de luto, no momento de tristeza, de dor, de perda. Ele vai para o templo. E o que ele vê? O Senhor, a glória de Deus. E ali Deus revela para ele o chamado. Revela para ele o propósito. Para ele ir e falar a palavra do Senhor. E outra coisa que eu vejo no sofrimento, nas aflições, é para nós contemplarmos e vermos a glória de Deus, como eu já disse antes. Porque quando Lázaro morre, as irmãs mandam chamar Jesus. E elas falam, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus vira para ela, tanto para Marta como para Maria, ele fala, eu não disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Elas estavam num momento de luto, de dor, de perda, de tristeza, de angústia, de sofrimento. E elas puderam contemplar a glória de Deus. Então, assim, são essas questões que eu aprendi com o Senhor nesse tempo. Não só essas, muitas outras, mas essas são as mais fortes, são os pilares desse processo que eu passei. Conhecermos a Deus mais e mais perto. Obedecermos e cumprir o nosso propósito, nossa missão, nosso chamado. E vermos a glória do Senhor. Então, Madalena, agora eu quero que você mande um recado para quem está nos assistindo, que talvez está passando por uma situação assim como a sua, ou talvez já teve alguém na família. Eu queria que você mandasse um recado, olhasse para aquela câmera ali ó, e mandasse um recado para essas pessoas. Eu quero primeiramente agradecer. Eu agradecer ao Senhor por estar aqui e agradecer aos meus familiares, todo o apoio, meus irmãos, todos os meus familiares, ao meu marido, que sempre esteve comigo, um companheiro fiel, assim, um homem de Deus, sensível à voz do Senhor. Muito obrigada. Os meus amigos, a minha igreja, todos os profissionais de saúde, tanto daqui da minha cidade como de Valadares, todas as pessoas que me acolheram, me acolhem, né, e que caminham comigo. Mas eu quero deixar uma palavra para as pessoas, para as mulheres que já passaram, que estão passando ou que talvez vão passar. Eu recebi uma palavra falando assim, Madalena, quando eu operei e comecei, a pessoa falou assim, daqui 6 meses você vai estar dando uma palavra para alguém. E nem chegou a 6 meses, eu já estava falando para algumas pessoas que estavam passando por essa situação. E hoje já tem 1 ano. Eu quero dizer para você que assim como o Senhor me deu esse texto, né, que Paulo nos fala na carta aos Romanos, estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Você hoje talvez está passando por uma tempestade, talvez o dia mau chegou na sua casa, o sofrimento chegou, talvez por essa doença, por uma outra enfermidade ou por uma outra situação, que você entenda que esse é um momento que vai passar. Porque aqui Paulo fala que o sofrimento do tempo presente era algo que ele estava vivendo. Mas ele fala do futuro. Ele fala que a glória de Deus seria revelada no futuro. Então há um presente, mas também há um futuro. Há um amanhã. E Deus com certeza está lá. Deus ele tem sempre o melhor para nós.
A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E talvez o perfeito, seu perfeito, não seja o perfeito de Deus. O perfeito de Deus talvez seja nós passarmos por enfermidades, por aflições, para sermos aperfeiçoados. Então, o que eu quero dizer para você, se firme com a palavra, tenha sua fé fundamentada na palavra, apegue-se ao Senhor, tenha confiança em Deus, tenha dependência no Senhor. E espere e confie, mas também entregue. Entregue o seu coração, entregue a sua vida, entregue o seu caminho, entregue a sua família, entregue todo o seu ser diante do Senhor. Se entregue por inteiro. O salmista diz, né, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus, ele fez infinitamente mais do que eu pude imaginar, o que eu poderia pensar, o que eu poderia imaginar. Ele fez na minha vida. E se ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida. Porque todos nós somos alvo da graça e do amor de Deus. Amor incondicional. Madalena, eu quero te agradecer. É sempre uma honra, é um prazer te ouvir. Eu sempre gosto de te ouvir. Que Deus continue te usando. Que outras pessoas possam reconhecer Deus como o único suficiente Salvador através da sua vida. Amém. Que você possa ser um instrumento na mão dele cada dia mais, assim como você tem sido até aqui. Que essa doença, só que as pessoas vejam a mão de Deus sobre a sua vida. Sim, amém. Glória a Deus. E que você que assistiu esse episódio, compartilha, escreve no canal. Toda semana, às 19h30, na sexta-feira, vai estar saindo episódio novo. Então não fique de fora. Vem conosco, eu gosto muito de história, gente. Por isso eu quis criar um canal de história. Porque eu acredito que testemunho, história, transforma uma vida. Então não deixe de assistir, não. Vem conosco e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.